Mateus 6, 24 em diante. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, pode acrescentar 10 minutos na sua vida, no tempo que você tem de vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Eu queria falar hoje sobre as prioridades com as quais a gente lida no nosso dia a dia. Jesus aqui, ele aponta que essas necessidades diárias que nós temos são preocupações legítimas, né? A gente tem que saber e tem que prover o nosso alimento, tem que saber onde a gente vai comer, onde a gente vai beber, a gente tem que trabalhar em prol de ter a nossa roupa. Mas Jesus está falando assim, não adianta você se preocupar com essas coisas, porque isso são coisas que o vosso Pai vai dar para vocês. E o antídoto que Jesus usa para essas preocupações são duas coisas. Ele fala assim no versículo 26, observai as aves do céu. Jesus usa um exemplo da natureza para mostrar que o cuidado dele sobre nós é muito maior do que aquilo que acontece com as aves, por exemplo. Ele fala assim, se Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês? E aí, mais para frente, Jesus fala assim, vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Olha para os líderes. Jesus está falando assim, olha para alguma coisa específica. Tira os olhos da sua necessidade. Percebe que como Jesus usa isso como antídoto? Você está preocupado com o que você vai comer? Olha para os pássaros. Você está preocupado com o que você vai vestir? Olha para os lírios. Qual que é o segredo, então? Tirar os nossos olhos da nossa necessidade e olhar para a nossa provisão, para a provisão que Deus dá para as outras coisas, quanto mais para nós mesmos. Todos os dias a gente tem que lidar com coisas e a gente tem que priorizar essas coisas. Mas Jesus fala de uma maneira muito prática, no versículo 33, ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e das demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não fala que a gente não tem que buscar o alimento. Ele não fala que a gente não tem que ir atrás daquilo que a gente vai se vestir, com o que a gente vai se vestir. Mas ele diz o seguinte, que a gente, em primeiro lugar, deve buscar a Deus e a sua justiça, o seu reino. E essas outras coisas serão acrescentadas. Portanto, o que Jesus está falando é o seguinte, dê prioridade para aquilo que é de fato importante. Não é que você não vai se preocupar com as outras coisas, você não vai trabalhar em prol das outras coisas, você não vai buscar as outras coisas, vai. Mas a coisa mais importante da nossa vida precisa ser buscar a Deus. Ter Deus como a pessoa mais importante dos nossos relacionamentos. Olhar para a vontade de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele fala para os discípulos orarem é para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Ou seja, a minha prioridade é, ou deveria ser, aquilo que Deus pensa.
satisfazer as necessidades, entre aspas, porque Deus não tem necessidades, mas as coisas que ocupam a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para esse mundo? Isso deveria ser a minha maior prioridade. A prioridade, a honra, ou o princípio da honra, é alguma coisa que a gente vê em toda a palavra de Deus, né? Provérbios 3, versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Com os primeiros frutos, com as primeiras coisas que você colhe da sua renda, daquilo que você planta ou dos seus animais. E aí se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse texto, o que a Bíblia está falando para a gente é o seguinte: apresenta para Deus o seu primeiro, o mais importante, o mais bonito, o mais perfeito, aquilo que é mais caro, mais importante para você. Dá isso para o Senhor. E aqui a palavra que ele usa ele diz assim: se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra transbordarão aqui, todas as vezes que ela é traduzida, que é no original, tem a ver com uma coisa meio que violenta. É como se transbordar aqui fosse romper o lugar onde o vinho é armazenado. Todas as vezes que essa palavra é usada, fala de uma abundância muito grande, a ponto de romper os celeiros, romper aquilo que está contendo alguma coisa. Então não é simplesmente que transborda, ele arrebenta. Tem tanta provisão naquele lugar que a provisão estraga, acaba quebrando o lugar onde ele está guardado. Tem tanta coisa que Deus tem para nos dar que os lugares são incapazes de conter. E nesse texto, ele fala que os nossos celeiros serão fartos. E o celeiro fala de alguma coisa que tem a ver com a manutenção do nosso corpo, né? Dos grãos, da onde você vai fazer o pão. Então, Deus vai nos abençoar com aquilo que nós precisamos, mas ele fala uma coisa engraçada. Ele fala que os lagares onde você guarda o vinho também vão transbordar. Ou seja, vai haver abundância de vinho. Ora, celeiro eu consigo entender, porque é alguma coisa que a gente precisa, tá certo? Agora, vinho, quem precisa de vinho? Vinho é uma coisa necessária para a gente? É bom ter, mas não é alguma coisa que compromete a nossa existência, não é verdade? O vinho na Bíblia fala de alegria. Fala de você ter aquilo que vai além da sua necessidade básica. O Senhor está preocupado em dar plenitude para a gente. E essa plenitude só acontece quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Não sei se você percebe o paralelo que existe em Provérbios, nesse texto que eu li, com aquilo que Jesus está falando. Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, priorize, dê o melhor, o principal, a melhor força que você tem, o seu melhor tempo, a maior energia para o Senhor. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe como é a mesma coisa? Agora, isso é algo que o Senhor está nos ensinando, e muitas vezes a gente acha que um mandamento como esse é alguma coisa restritiva, né? É alguma coisa que Deus quer que, olha, você tem que me dar, senão eu não vou te abençoar. Quando, na verdade, toda a lei de Deus não tem o objetivo primário de nos podar em alguma coisa. A lei do Senhor, ela é boa, porque ela nos protege, ela nos leva a andar no lugar certo. Ela nos leva a enxergar a vida da maneira correta, a colocar as nossas prioridades em ordem. E a nossa maior prioridade precisa ser o Senhor. Agora, Deus nos deu a liberdade de escolher a maneira como nós vamos responder ao Senhor. Ele não te obriga a fazer as coisas. Deus podia tomar tudo da gente, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele pede que nós escolhamos dar a Ele a honra que Ele merece. Eu quero mostrar isso para você no texto que está lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, versos 3 a 5. A prioridade, a honra, é uma escolha que nós fazemos. Acompanha comigo. Gênesis 4, 3 a 5 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos entender esse texto? Você deve saber que Caim matou Abel, por inveja, né? Ele ficou chateado porque Deus não gostou daquilo que ele tinha ofertado, e porque ele ficou com inveja de Abel, ele foi lá e matou o seu irmão. Agora, veja os detalhes desse relato. Primeiro, que o texto diz que Caim, depois de um tempo, trouxe a oferta para o Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que Caim não trouxe imediatamente, ele não trouxe assim que ele recolheu. Ele não deu honra para o Senhor. Ele não estava preocupado em agradar a Deus. É como se ele falasse assim, a hora que sobrar, já que eu não usei, aí eu vou dar para Deus. É mais ou menos isso que o texto está falando. Já Abel diz que ele deu das primícias. Primícia é o primeiro. Nasceu o cordeirinho, ele foi lá e ofertou para o Senhor. O primeiro, o melhor, ele entregou para o Senhor. Agora, o texto é muito cuidadoso em dizer o seguinte, que Deus não se agradou de Abel, de Caim, e nem da sua oferta. E depois diz que ele se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro Deus se agrada da pessoa e depois da oferta. Por quê? Porque a oferta é um resultado. A oferta é a demonstração do coração daquelas pessoas. Deus olhou para Caim e falou assim, o que você está fazendo? Você está fazendo com o resto, com o segundo. Você não deu honra para mim. Já para Abel, ele viu que Abel trouxe o primeiro. Então ele se agrada de Abel e, consequentemente, se agrada da oferta. Não é a oferta que agrada a Deus. A primeira coisa é o coração daquele que está ofertando. Porque Abel decidiu, escolheu separar o primeiro e o melhor para o Senhor. E isso é uma lição que nós precisamos aprender. Como eu falei, tem um monte de coisa que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. E são preocupações legítimas. O seu trabalho, a sua família, a sua carreira, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai guardar para o futuro. Essas coisas são preocupações legítimas. Mas o que o Senhor está nos ensinando é que nós devemos buscar primeiro as necessidades, ou aquilo que Deus espera de nós. Porque isso vai direcionar, vai moldar a maneira como a gente enxerga a nossa vida. Eu vou priorizar a minha vida. Eu vou colocar em primeiro lugar aquilo que de fato é importante. Então, cabe a nós decidir como a gente vai administrar os nossos recursos. E veja, eu não estou aqui falando de dinheiro. Eu estou falando das suas prioridades, do seu coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Como eu estou vivendo a minha vida? Eu estou vivendo a minha vida pensando em agradar ao Senhor em primeiro lugar? Quando eu decido fazer alguma coisa, quando eu decido ir a algum lugar, ou comprar alguma coisa, ou me relacionar com alguém, qual que é a prioridade da minha vida? Isso, gente, é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. Porque nós naturalmente olhamos para a gente, para as nossas necessidades, para aquilo que a gente quer, para aquilo que agrada a gente. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós devemos buscar agradar a Deus em primeiro lugar. Porque dele é o poder, dele é o reino, dele é a glória e a majestade. E se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vão entrar no lugar também. Todas as outras necessidades que nós temos vão ser balizadas por essa revelação de quem Deus é. Eu começo a entender aquilo que de fato é importante para a minha vida. Eu começo a entender que a carreira que eu estou buscando precisa estar alinhada com aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu começo a entender que aquele bem que eu estou desejando comprar, eu vou comprar porque é alguma coisa que vai abençoar não só a mim, mas talvez o próprio reino de Deus. E aí eu começo a ver que talvez eu deseje coisas que não tragam glória para o Senhor, tragam glória para mim. Talvez eu deseje coisas que vão simplesmente me ajudar a me validar como pessoa. Se eu tiver aquilo, então eu vou ser alguém importante. Se eu não tiver aquilo, eu não sou importante. Quando, na verdade, o nosso valor, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de importante, é validado pela presença do Senhor na nossa vida. Por aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, nós precisamos decidir dar ao Senhor a honra e a prioridade que Ele merece.
cada um de nós aqui precisa avaliar a nossa vida, aquilo que nós fazemos, aonde nós gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, os nossos recursos, porque isso é que é importante para a gente. Você quer saber o que você ama de verdade, aquilo que você prioriza de verdade? Olha onde você gasta o seu tempo, olha onde você gasta o seu dinheiro. Avalie os seus sonhos, aquilo que você deseja. É isso que está movendo você. E todos nós, a começar de mim, precisamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Eu preciso buscar amar mais o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. Por isso que é tão importante a gente decidir ofertar ao Senhor. Por isso que é importante eu decidir ir até o altar e entregar algo para o Senhor. Assim como é importante, por exemplo, você se dobrar em oração. Deus escuta a oração de quem está de pé? Claro que escuta. Mas quando eu me dobro diante do Senhor, eu estou dizendo para o meu corpo qual deve ser a minha postura diante de Deus, por exemplo. Todas essas coisas treinam a nossa mente e treinam a gente a enxergar realidades que passam desapercebidas para a gente. Então, vir até aqui e entregar algo para o Senhor é uma maneira de você dizer para você, para o seu corpo, para a sua mente, a importância de ir até o Senhor e ofertar alguma coisa de valor para Ele. Percebe? Então, nós temos que decidir priorizar aquilo que é importante para o Senhor. Agora, a gente precisa entender e olhar para Jesus, por exemplo, e enxergar quais são as prioridades de Jesus. Como Ele demonstrou esses princípios na própria vida dele. Jesus deu exemplo de priorizar o reino de Deus, de priorizar a vontade de Deus em algumas coisas. Por exemplo, em fazer a vontade de Deus. Vamos ver lá João capítulo 4, versos 31 a 34. Aqui é o encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana no poço. Enquanto ele está lá conversando com aquela mulher, os seus discípulos vão até a cidade comprar comida e trazem comida para Jesus. E aí esse texto relata essa interação. Diz assim, João capítulo 4, 31 a 34, diz assim: nesse ínterim, enquanto eles estavam voltando, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido alguma coisa para comer? Eles estavam perguntando assim: será que Jesus comeu alguma coisa enquanto a gente foi lá, que ele nem está com fome? Mas Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comer é a coisa mais importante para a gente, né? Eu não sei você, mas eu acordo pensando no que eu vou comer. Eu fico pensando naquilo que eu vou almoçar. Comer é uma coisa muito difícil, mas é uma prioridade para nós, né? Ou é só para mim? Não é? Eu aposto que tem gente pensando no almoço, o que vai ser no almoço hoje, não é? Começou a falar em comida, o estômago começa a revirar, não é isso? E Jesus fala assim: a minha comida, a coisa mais importante da minha vida, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, é fazer a vontade do meu Pai. Percebe o nível de prioridade que Jesus estava dando em fazer a vontade do Senhor? Então, Jesus dá o exemplo em como priorizar a vontade de Deus na sua vida. Mas Jesus também nos ensina a prioridade que ele dava para a oração. Ora, Jesus era o próprio Filho de Deus, era o Deus encarnado, mas ele não se eximia da necessidade de gastar tempo em oração. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para a oração, tanto que os discípulos perguntaram: Jesus, como é que faz para orar? Qual que é a maneira certa de orar? Agora, veja o relato de Marcos 1, 35 a 39, diz assim, Marcos 1, 35 a 39, diz assim: tendo se levantado alta madrugada, de madrugada Jesus levantou e saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Senhor, todo mundo está procurando pelo Senhor. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus falou assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas ele se preparava, ele tinha comunhão com o seu Pai, levantando cedo de madrugada e indo gastar tempo em oração sozinho. Não dá para a gente entender a prioridade que a gente precisa dar para o Senhor se a gente não gastar tempo em oração. Oração precisa ser uma prioridade na nossa vida.
A primeira coisa que a gente deveria fazer quando levanta é buscar a face do Senhor. É ouvir a voz do Senhor, falar com Ele, falar: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, tenho tanta coisa importante para fazer hoje, mas o Senhor é quem vai dar a direção para mim. O Senhor é quem vai dar as prioridades daquilo que eu vou fazer hoje. Isso faz com que a gente organize o nosso dia. Sabe, todos nós temos coisas que gostamos. Temos os nossos amores, aquelas coisas que nos cativam, que nos chamam a atenção. E na maior parte das vezes, essas coisas são legítimas, não são um pecado em si. O problema é que quando essas coisas estão na ordem errada. A ordem dos nossos amores é que compromete toda a nossa vida. Se o Senhor não for a coisa mais importante, a pessoa mais importante, o amor primeiro, o primeiro amor da minha vida, todas as outras coisas que eu amo vão ficar bagunçadas. E eu vou ficar atrapalhado tentando suprir essas necessidades de uma maneira errada. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha mente, com toda a minha força, com todo o meu coração. Não pode haver espaço para outras coisas que não seja o Senhor. O Senhor precisa ser o primeiro. E Ele, a partir desse amor aqui, todas as outras coisas vão ficar organizadas. Então, qual que é a prioridade da nossa vida? Jesus deixou claro: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso olhar para o Senhor em primeiro lugar. Eu preciso buscar a sua face. Eu preciso buscar as coisas que agradam ao Senhor, que vão determinar a maneira de eu viver a minha vida, em todas as áreas dela. Mateus 6, de 9 a 10, diz assim, que é a oração que Jesus ensinou, né? Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus fala das coisas eternas. E a gente tem o tempo todo tentando conciliar as coisas eternas com as coisas terrenas. Se as coisas eternas não forem a prioridade da minha vida, eu não vou conseguir dar conta das coisas terrenas. Eu vou estar sempre frustrado, sempre querendo mais, sempre preocupado com as coisas que eu preciso fazer. E Jesus falou que eu não consigo, por mais que eu me preocupe, aumentar um côvado na minha vida. Por isso eu preciso olhar para a eternidade e esperar que o reino de Deus se estabeleça, buscar que o reino de Deus se estabeleça. E aí, eu queria usar uma ilustração que vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Imagina que você é um embaixador de um país. Quando você vai a um outro país exercendo a função de embaixador, você tem todo um aparato por trás de você que vai te ajudar a cumprir o seu papel, não é isso? Ou seja, você tem todos os recursos necessários para ir naquele país e tratar dos negócios daquele país. Então, não vai ter ausência de recurso. O dinheiro que você precisar ter para chegar naquele país, você vai ter a alimentação que você precisa, porque o seu país está mandando para você. Os recursos, todos os recursos, você vai ter carro, você vai ter casa, todas essas coisas estão sendo providas para que você estabeleça o reino do seu país, do país que você está representando, naquele lugar onde você vai. Nós aqui somos representantes de um reino. Por isso que Jesus pede para a gente pedir que o reino venha. Eu sou representante desse reino. Então, para cumprir esse propósito na minha vida, não vai haver ausência de recursos na minha vida. Tudo que eu precisar de recursos de Deus para cumprir o seu propósito, Ele vai colocar na minha mão. E buscar a Deus em primeiro lugar me faz enxergar quais são as necessidades verdadeiras que eu tenho. E é por elas que eu vou pedir. Imagina que um soldado foi para a guerra. Quando ele vai para a guerra, ele não vai pagando do seu próprio bolso. O país que ele está representando vai mandar os recursos para ele. Se ele está lá no meio da guerra e ele precisa de alguma coisa, ele passa a mão no rádio e fala assim: estou aqui em tal lugar, eu preciso de tal e tal coisa. Eu preciso de não sei quantos tanques, eu preciso de tantos soldados, e o general daquele soldado vai prover tudo aquilo que ele precisa para cumprir a missão que lhe foi dada. Não é assim que funciona? Agora, se ele está lá e manda uma mensagem assim para o seu general: General, eu estou precisando aqui de uma piscina nova, porque aqui está muito devagar. Você acha que o general vai prover uma piscina para ele? Por que não? Ele não pode? Ele não tem recurso? Tem. Mas faz parte do seu chamado? Faz parte da sua missão? Não faz. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque a gente pede coisas que não fazem parte da nossa missão.
Percebe? E isso não tem nada a ver com o fato de que Deus não queira te dar coisas que vão além da sua missão. Como eu falei naquele texto de Provérbios, Deus falou que haveria prosperidade do vinho, que não é uma coisa essencial. É simplesmente um capricho de Deus para a nossa vida. Agora, se eu ficar preocupado só com essas coisas, eu não vou cumprir a minha missão, o meu chamado. Então, orar a Deus, buscar a Deus, faz com que eu alinhe o meu coração às necessidades verdadeiras que eu tenho para cumprir o meu chamado. Faz sentido? Pensando assim, eu queria ler também Josué, capítulo 24, 14, versos 14 e 15. Aqui, Josué está para entrar na terra prometida, que Moisés não pôde levar o seu povo. Então, Josué está para entrar, e antes de ele entrar, ele faz um discurso. Ele fala assim, olha, nós vamos entrar na terra, e vocês é que vão decidir agora a quem vocês vão servir. Ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da linha do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Ele está propondo, decidam a quem vocês vão servir. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos escolher servir ao Senhor. Ele decidiu, ele falou assim, olha, a minha prioridade vai ser fazer a vontade de Deus. E quando isso acontece, nós temos então todos os recursos que nós precisamos. Agora, eu não quero terminar essa palavra deixando você achando que agora você tem que decidir e fazer força para conseguir colocar Deus como prioridade. Porque aí seria uma coisa que você vai fazer. E eu quero te mostrar que Jesus conquistou para nós a capacidade de olharmos para Ele e termos nele todas as nossas necessidades supridas. Sabe, em João capítulo 6, versos 37 e 40, e com isso eu quero terminar, mostra qual é a nossa maior certeza e a nossa maior segurança. Qual deve ser a esperança da nossa vida. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim. Isso é Jesus falando, tá? E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu, Jesus, desci do céu para fazer, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou, Deus, é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos, porque nós conhecemos a Jesus e cremos nele. Isso deve dar segurança para a gente, porque Jesus fez a vontade de Deus, ele desceu do céu e cumpriu a vontade de Deus, que é que ninguém se perdesse. E ele disse que no último dia ele vai ressuscitar cada um de nós. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que ele decidiu se entregar, ele decidiu fazer a vontade de Deus, não é eu agora que vou decidir, que vou pela minha força conseguir fazer. O Senhor já garantiu que nós fomos comprados por Ele, que nós estamos com Ele e que Ele não vai permitir que nenhum de nós nos percamos. Agora, para a gente viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que faz sentido, nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Olhar para o Senhor e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Com os recursos que o Senhor colocou na minha mão? O que é mais importante de verdade, Deus? Percebe? E aí, a gente olha para Jesus e vê que Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Ele abriu mão de coisas. Ele priorizou a vontade do Senhor. Ele acordava cedo para orar. Ele colocava a vontade do Senhor acima daquilo que ele queria comer, por exemplo. E isso deve servir para nós olharmos para Jesus e falar assim,
Porque ele conseguiu. Porque ele abriu mão da sua vontade, eu posso agora abrir mão da minha. Eu não, como eu sempre falo, eu não faço para conseguir algo de Deus. Eu faço porque Deus já me deu tudo o que eu precisava. Essa é a grande diferença daquele que conhece a Jesus de verdade e aquele que vive atrás de uma religião. A religião fala assim: olha para aquilo que você fez para você conseguir algo de Deus. Uma vida com Jesus fala assim: olha para aquilo que Jesus fez e ofereça tudo que você tem como gratidão por aquilo que ele fez. Viver para o Senhor é que nos leva a ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. E estarmos juntos aqui é para que a gente possa olhar para o Senhor e nos ajudarmos uns aos outros a olhar para o Senhor e a caminhar na direção que Ele tem para nós.